Entre as diversas figuras do cristianismo, os 12 apóstolos, que acompanharam Jesus em seu ministério na terra, são alguns dos mais conhecidos pelos fiéis. E assim como Jesus, praticamente todos eles passaram por grandes provações e sofrimentos físicos ao final das suas vidas. Vamos ao que se sabe sobre o destino de cada um. Pedro. Testemunha ocular de alguns dos maiores milagres de Jesus, Pedro foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, o que fez com que ele acabasse por se tornar um alvo previsível dos detentores do poder na sua época, em especial os imperadores romanos. No que é conhecido como o Grande Incêndio de Roma, 2/3 da Cidade Eterna foram transformados em cinzas no ano 64 d.C. O imperador Nero culpou os cristãos e crucificou Pedro. Ele foi crucificado de cabeça para baixo, porque não se sentiu digno de morrer da mesma forma que Jesus. Pedro é considerado o primeiro papa da Igreja Católica, e seus restos mortais estão na Basílica de São Pedro, em Roma. André era irmão de Pedro. Foi também discípulo de João Batista, e por conta disso foi um dos primeiros a se unir ao grupo dos seguidores de Jesus Cristo. André foi crucificado no ano 60 d.C., na cidade grega de Patras. De acordo com os Atos de André, ele foi amarrado a uma cruz em forma de X, conhecida como Cruz de Santo André, porque assim como Pedro, ele se considerava indigno de morrer da mesma forma que Jesus morreu. Segundo os relatos, ele permaneceu suspenso por 3 dias, pregando o tempo todo. Seus restos mortais teriam sido levados pelo mar para a Escócia, mas o barco naufragou, e a cruz do seu martírio estampa a bandeira deste país, do qual é o patrono. João. Autor de um dos 4 evangelhos, do livro do Apocalipse e de mais textos que constam na Bíblia, João era considerado um dos discípulos mais próximos de Jesus. João é mais conhecido por alguns eventos importantes mencionados na Bíblia, inclusive quando ele levou a mãe de Jesus, Maria, para sua casa e cuidou dela. Quando foi divulgada a notícia de que o túmulo de Jesus estava vazio, João e Pedro correram juntos para lá. João chegou primeiro, e os dois ficaram perplexos com a pilha de lençóis deixada para trás, sem saber que Jesus ressuscitaria de acordo com as Escrituras. Segundo a tradição, João foi exilado na ilha de Patmos, onde escreveu o livro do Apocalipse. Ele morreu em 98 d.C., de causas naturais, aos 100 anos de idade, ao contrário de muitos, se não todos, os outros discípulos. Filipe. O apóstolo Filipe é mencionado apenas algumas vezes no Novo Testamento. No livro de João, Jesus testa Filipe ao lhe perguntar onde comprar pão para uma multidão de 5.000 pessoas famintas. Mais adiante nas Escrituras, Filipe pede a Jesus que lhes mostre Deus, o Pai. Jesus responde: "Quem me viu, viu o Pai." Não se sabe exatamente como ou quando Filipe morreu. Há vários relatos sobre a morte de Filipe, que provavelmente aconteceu por volta do ano 80 d.C. Um deles afirma que ele morreu de causas naturais, enquanto outros registros sugerem que o apóstolo foi apedrejado, decapitado ou crucificado de cabeça para baixo. Mas o mais provável é que tenha sido crucificado em Gerápolis, no tempo do imperador Domiciano, talvez Trajano, aos 87 anos. Bartolomeu.
Nas narrativas dos evangelhos apócrifos, a mais conhecida conta que Bartolomeu foi levar os ensinamentos de Jesus às regiões da Índia, Armênia Menor e Mesopotâmia. Superou dificuldades incríveis de idioma e cultura e converteu muitas pessoas e várias cidades à fé do Cristo, pregando segundo o Evangelho de São Mateus. Foi na Armênia, depois de converter o rei Polímio, a esposa e mais 12 cidades, que ele teria sofrido o martírio, motivado pela inveja dos sacerdotes pagãos, os quais insuflaram Astíages, irmão do rei, e conseguiram uma ordem para matar o apóstolo. Bartolomeu foi esfolado vivo e, como não morreu, foi decapitado. Era o dia 24 de agosto de 51. Outros relatos da morte de Bartolomeu sugerem que ele foi espancado e crucificado. Crucificado de cabeça para baixo, crucificado, retirado ainda vivo da cruz e depois esfolado, e até espancado até ficar inconsciente e jogado no mar. Embora os detalhes da morte de Bartolomeu não sejam claros devido às histórias conflitantes, está claro que ele não morreu de causas naturais ou de velhice. Mateus pregou em regiões como Pérsia, Judéia e Etiópia, após a ressurreição de Jesus. Ele foi um cobrador de impostos que coletava dinheiro de outros judeus para Roma. No judaísmo do primeiro século, essa era uma das profissões mais criticadas e odiadas. Era vista como uma forma de traição que representava a ocupação de Israel por Roma. Quando Jesus pediu a Mateus que fosse um de seus discípulos, isso mostrou que Deus escolhe todos os tipos de pessoas para fazer seu trabalho, inclusive aquelas consideradas pecadoras. As circunstâncias que envolveram a morte de Mateus são, em grande parte, um mistério. Um relato sugere que morreu de velhice, mas é mais provável que tenha sido martirizado como a maioria de seus companheiros discípulos. Há vários relatos do que pode ter acontecido, incluindo histórias sobre o apóstolo ter sido decapitado, esfaqueado, queimado ou apedrejado. Há também estudiosos que dizem que Mateus foi barbaramente assassinado no altar da igreja, onde celebrava uma missa, na Etiópia, onde pregava por volta do ano 60. São Mateus foi o primeiro apóstolo a escrever um livro contando a vida e a morte de Jesus Cristo, ao qual ele deu o nome de Evangelho e que foi amplamente usado pelos primeiros cristãos da Palestina. Tomé. O apóstolo Tomé não é muito mencionado na Bíblia, e os detalhes de sua vida são conflitantes e obscuros. Mas ele ficou conhecido por seu ceticismo durante um evento particularmente famoso, que lhe rendeu o apelido de Tomé Duvidoso. O Evangelho de João descreve como Tomé duvidou da ressurreição de Jesus, declarando a seus companheiros discípulos: "Se eu não vir as marcas dos pregos em suas mãos, se não puser meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão no seu lado, não acreditarei." Jesus apareceu e ofereceu-se para deixar Tomé tocar em suas feridas, como ele disse que precisava fazer para acreditar que a ressurreição era real. Essa história foi o fundamento da fé baseada em evidências e do conceito de pessoas que não viram e ainda assim acreditaram. Tomé foi martirizado em 3 de julho de 72 d.C. De acordo com a tradição, ele foi morto a golpes de lança em Milapore, na Índia. Curiosamente, a cidade em que ele morreu é conhecida atualmente como São Tomé de Meliapor. Simão. No grupo de Jesus havia 2 homens que atendiam pelo nome Simão. O primeiro se tornou Pedro, enquanto o outro era conhecido como Simão.
o Zelote. Os relatos referentes ao seu martírio são diversificados, mas todos levam a crer que teve um fim tão cruel quanto o de muitos outros dessa lista. Os registros mais antigos são de séculos depois de sua morte, o que torna ainda mais difícil dizer com segurança o que provavelmente aconteceu. Durante o século V, o historiador armênio Moisés de Turim escreveu que Simão foi martirizado no reino da Ibéria. Uma compilação de histórias de vidas de santos, conhecida como a Lenda Dourada, afirma que Simão, o Zelote, foi martirizado na Pérsia em 65 d.C. Os cristãos etíopes dizem que ele foi morto em uma região central de Israel, chamada Samaria. Um relato diz que Simão foi crucificado na Grã-Bretanha em 61 d.C. Outra história afirma que ele foi cerrado ao meio, enquanto a tradição oriental sustenta que ele morreu de velhice na antiga cidade de Edessa. Tiago Maior. Consta que, depois da ressurreição de Cristo, Tiago rumou para a Espanha, percorrendo-a de norte a sul, fazendo sua evangelização, sendo por isso declarado seu padroeiro. Mais tarde, voltou a Jerusalém, onde converteu centenas de pessoas, até mesmo 2 mágicos que causavam confusão entre o povo com suas artes diabólicas. Até que um dia, lhe prepararam uma cilada, fazendo explodir um motim como se fosse ele o culpado. Foi preso e acusado de causar sublevação entre o povo. A pena para esse crime era a morte. O juiz foi o cruel rei Herodes Antipas, um terrível e incansável perseguidor dos cristãos. Ele lhe impôs logo a pena máxima, ordenando que fosse flagelado e depois decapitado. A sentença foi executada durante as festas pascais no ano 42. Assim, Tiago, o maior, tornou-se o primeiro dos apóstolos a derramar seu sangue pela fé em Jesus Cristo. Tiago Menor. Tiago, filho de Alfeu, provavelmente era chamado de o Menor, por ser de estatura menor ou por ser mais jovem que o outro Tiago. Era também chamado de o Justo, devido à sua grande piedade. Ele trabalhou nas proximidades de Jerusalém, onde se acredita que tenha sido bispo. Existem 2 possibilidades para a morte de Tiago Menor. A primeira data do ano 62, dando a entender que ele foi crucificado no Egito após uma passagem em missão pela Palestina. A outra versão é ele ter sido apedrejado até a morte a mando de Ananias, sumo sacerdote que desejava ouvir da parte dele a denúncia de alguns cristãos, algo que certamente não aconteceu. Judas Tadeu. Santo popular entre os católicos, Judas Tadeu, não confundir com Judas Iscariotes, iniciou sua pregação na Galileia, realizando inúmeros milagres em sua caminhada pelo Evangelho. Depois, foi para a Samaria e, próximo do ano 50, tomou parte no primeiro concílio em Jerusalém. Em seguida, continuou a evangelizar na Mesopotâmia, Síria, Armênia e Pérsia, onde encontrou Simão e passaram a viajar juntos. Percorreram juntos as 12 províncias do Império Persa, nas quais converteram muitos pagãos. A tradição afirma que o apóstolo Judas foi martirizado ao lado de Simão, o Zelote, no que é hoje a cidade de Beirute, em 65 d.C. Na época, a região fazia parte da província romana da Síria. As obras de arte religiosas geralmente retratam Judas segurando um machado, o que simboliza a forma como ele morreu. Judas Iscariotes. O apóstolo mais famoso, ou talvez infame, foi Judas Iscariotes. Ainda hoje, seu nome é sinônimo da palavra traidor, por entregar seu mestre por 30 moedas de prata. Mas em uma época, Judas provavelmente era considerado confiável, pois era o tesoureiro designado para Jesus e os discípulos.
De acordo com o livro de Mateus, Judas, arrependido da sua traição, se enforcou. O Evangelho de Lucas descreve como Judas usou o dinheiro que recebeu por trair Jesus para comprar um campo, onde caiu de cabeça. De acordo com as Escrituras, seu corpo se abriu e seus intestinos se espalharam. Estes foram os destinos dos 12 apóstolos de Jesus, mártires de uma época em que levar a mensagem revolucionária do Filho de Deus exigia muitas vezes o sacrifício supremo. Obrigado por assistir.